João capítulo 16, verso 33. Diz assim a palavra de Deus: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não nos iludiu com relação à vida, irmãos. Ele deixou bem claro que nós passaríamos por aflições. E essa ficha tem que cair. Tem que cair, irmãos. Porque eu vejo pessoas que acham que ser cristão é garantia de uma vida sem aflições. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que o cristianismo prega. Jesus nunca disse isso para ninguém. Ser cristão é garantia de uma vida bem-sucedida, de uma vida próspera, de uma vida de plena paz e santo gozo aqui nessa vida. Jesus não nos iludiu. Ele falou a verdade. Ele disse a verdade. Vocês vão passar por aflições. Ele falou isso. Ele deixou isso bem claro para nós. Agora, de onde vêm as aflições? Porque o mundo é do jeito que é? Porque a sua vida não é um mar de rosas. Por que será? Por quê? A Bíblia diz o porquê. A Bíblia diz que o mundo é do jeito que é por causa do pecado. O pecado transformou esse mundo nessa coisa horrenda, onde existem violências, guerras, desigualdades, brigas, discussões, invejas, homicídios, ciúmes, sofrimento, dor e angústia. O mundo é do jeito que é por causa do pecado. O mundo não é um mar de rosas. E a vida é dura. Muito dura. Mas diante dessa realidade da vida, que Jesus Cristo vem e fala aqui no texto, ele diz o seguinte, diante disso, ele diz assim: no mundo passais por aflições, mas é para andar de cabeça baixa? Já que a realidade da vida é essa, então eu devo andar só lamentando? Não, não foi isso que ele disse. Olha, ele está dizendo para nós, ó, a vida tem muitas aflições, mas tenham bom ânimo. Amém? Porque nós temos que ter bom ânimo, irmãos, porque essa vida ela é passageira. Jesus está dizendo que tudo nesse mundo aqui vai passar. Tudo, até mesmo essa dor, esse sofrimento vai passar. E há uma garantia de que isso realmente vai passar. Jesus Cristo, ele fez a promessa de que ele voltaria. Você crê nisso? De que Jesus vai voltar. Agora, Jesus vai voltar para fazer o que aqui? Para consertar esse mundo. Olha que benção. Somente Ele pode consertar esse mundo. Jesus é a garantia de um mundo sem dor. Jesus é a garantia de um mundo sem lágrimas. Jesus é a garantia de um mundo sem nenhum tipo de aflições. Jesus é a garantia. E é Ele que vai reinar nesse novo mundo, nesse novo céu e nessa nova terra. Ele vai reinar. Oh, glória! É tão bom a gente saber disso, sabia? Isso é maravilhoso. Saber que o mundo um dia será governado pelo próprio Criador, Jesus Cristo. Aleluia. E ele disse que nesse novo céu, nessa nova terra, todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, pegaram as suas vidas, entregaram para Ele, fará parte desse novo céu e nova terra, e nenhuma dessas pessoas irá sofrer. Nenhuma mais delas. Glória a Deus. Então essa é a garantia que temos. Mas, enquanto Jesus Cristo não volta, nós vamos continuar aqui nessa vida, e vamos continuar passando por aflições. Como nós temos que lidar com isso? Jesus Cristo disse, tenham bom ânimo. Como é que eu vou ter bom ânimo? Quando eu estou com um filho doente em casa. Como você vai ter bom ânimo? Quando você está desempregado? Como você vai ter bom ânimo? Se a sua vida conjugal não está boa? É um perrengue danado de casa. É uma briga danada dentro de casa. Como ter bom ânimo? Como passar por esses momentos? Como encarar essas situações? De que jeito?
De que forma nós, cristãos que cremos em Deus, nós vamos lidar com as aflições dessa vida? Ei, você está me ouvindo? A Bíblia nos ensina. Na verdade, a Bíblia nos ensina tudo o que a gente precisa. Tudo. Como nós devemos encarar as aflições, tendo bom ânimo. De que jeito nós podemos ter bom ânimo? Através de um princípio que o próprio Cristo nos ensinou, que é a oração. A Patrícia, ela trouxe aqui para nós o Salmo capítulo 4, o versículo 1, que fala sobre a importância da oração na vida do rei Davi. De como a oração mudou a vida do rei Davi. Davi foi um tipo de servo de Deus que durante toda a sua vida foi guerra, luta e batalha, até mesmo durante a sua adolescência. Durante a adolescência de Davi, ele teve de enfrentar ursos e leões para proteger as ovelhas do seu pai. E o que manteve ele de pé é que ele sempre estava na presença de Deus, orando, tendo uma vida de oração. Diante dessa vida de oração, irmãos, é que nós vamos encontrar tudo aquilo que precisamos para nos manter de pé diante das aflições. E ainda acima de tudo, tendo bom ânimo. O livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13, nos diz o seguinte. Quer abrir? Tiago, capítulo 5, versículo 13. Nos fala sobre isso. O tema de hoje é oração nas aflições. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Olha o que diz a parte A desse verso. Está alguém entre vós aflito? Tem alguém no meio da igreja aflito? Passando por sofrimento na vida? Tem? Tem? Então, diga para essa pessoa orar. Oração, irmãos. É isso que a Bíblia diz. Quando nós oramos, nós vamos começar a enxergar as aflições, os problemas da vida do jeito que Deus olha. Pequenos. 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 A Bíblia, quando ela fala de aflição, ela sempre coloca ligada à aflição, a oração como uma solução para quem está sofrendo. Sempre, pode analisar, todas as vezes que o povo de Israel, a nação de Israel, estava aflita, qual foi o remédio? Qual foi a solução? Oração, clamor, súplica. Todas as vezes que algum personagem bíblico estava sofrendo, qual foi a solução? Oração, clamor, súplica. Tu acha mesmo que com nós vai ser diferente? Tu acha mesmo que os modos de Deus trabalhar mudou? Não, irmãos. Um dos atributos de Deus é imutável. O nosso Deus não muda. Não muda. Se durante toda a história bíblica as pessoas tinham a solução de suas aflições, ou pelo menos um alívio delas, tudo isso através da oração, com você e comigo não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Nós temos um grande exemplo disso, que é o próprio Jesus. Jesus foi o único ser humano que não precisava orar, mas orava. Jesus não precisava orar. Por que Jesus Cristo orava? Se Ele é poderoso, se Ele é Deus, se Ele é Senhor, se Ele é Criador de tudo. Claro, irmãos, eu sei que tem muita resposta para isso, mas uma delas é exemplo. Para nos dar o exemplo, louvado seja, todas as vezes que Cristo estava diante de uma grande situação adversa, o que Cristo fazia? Ele orava, ele se retirava para orar, ele chegava para o povo e dizia: olha, dá licença, aguenta aí porque eu vou ali orar. Quer ver? Abra aí Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16. Oração, clamor, é você se retirar e ir falar com Deus, porque é isso que resolve. Amém?
Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16. Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16 nos diz assim: a sua fama, porém, se divulgava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Mas, o que ele fazia? Ele ia pregar aqui nesse momento, ele ia curar, as pessoas queriam ouvi-lo e queriam curas. Mas o que ele fazia aqui? Ele se retirava para os desertos e ali orava. Jesus pregava, Jesus curava, mas tinha um momento que ele falou: gente, é o seguinte, hoje eu preciso orar. Hoje eu preciso falar com o Pai. Então, a oração, ela tinha uma grande importância na vida de Jesus. Olha o que eu estou te falando aqui, olha o que você está ouvindo, está prestando atenção? A oração tinha uma grande importância na vida de Jesus. Quando Jesus Cristo, ele tinha um plano de ir para Gadara, porque ele é Deus, ele sabia o que tinha lá em Gadara, tinha um camarada lá endemoniado, e ele queria lá libertar aquele homem. Só que ele sabia da oposição que ele iria enfrentar. Legiões de demônios dominavam aquele homem. O que Cristo fez antes de ir para Gadara? Ele manda os discípulos, vai na frente, porque eu vou subir o monte para orar. Lá estava Jesus orando, falando com o Pai, aleluia. E lá estavam os discípulos, indo em direção a Gadara no barco, atravessando o mar. No meio do caminho, irmãos, eu não posso afirmar isso aqui, mas pelo fato bíblico, pela história bíblica, eu acredito que aquela tempestade ali, ela não era natural. Era uma tempestade criada pelos demônios para impedir que os discípulos chegassem até o outro lado. Jesus que está lá no monte orando, ele desce, aleluia. E depois de ter passado horas orando, aleluia, ele anda sobre as águas. Ele vai até os seus discípulos, que estão todos lá desesperados, com medo daquela tempestade, com medo do barco virar. De repente eles olham e vê alguém andando sobre as águas. Eles achavam que era um fantasma ou outra coisa qualquer, mas Jesus Cristo disse: olha, sou eu. E você já conhece o final dessa história, aleluia. Pedro pede para ir até ele, Jesus Cristo venha. Depois Pedro parou de olhar para Jesus, afunda. Naquele momento Pedro clama, Jesus socorre e leva ele de volta para o barco. E chegam até Gadara e nós sabemos o resultado. Deus transformou um endemoniado em um missionário. Louvado seja Deus. Aleluia. Olha que benção. Só que nós só, nessa história toda aqui, nós só gostamos do resultado. Não é? Nós só olhamos para o resultado. Irmão, nós não temos que olhar, não é o resultado, não. Nós temos que olhar o que causou aquele resultado. Foi Jesus Cristo lá no monte orando, falando com Deus, aleluia. Aleluia. A oração é o princípio, irmãos, e nós podemos ver aqui que Jesus Cristo dava muita importância para a oração. E você? E você? Qual é a importância da oração na sua vida? Qual é a importância do clamor na sua vida? Qual é? Você tem que sair daqui convicto disso. Em nome de Jesus. Todos nós aqui precisamos sair desse culto com essa convicção dentro de nós. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar a Deus. Precisamos dobrar mais os nossos joelhos. Precisamos estar mais na presença de Deus. Através da oração. Porque a oração é o princípio que Deus criou para agir e para operar. Então quero trazer agora aqui para vocês alguns princípios de por que nós temos que orar nas aflições. Amém? Acho que são 4 ou 5 princípios que eu quero trazer para vocês aqui. Vai depender do tempo. Então, em primeiro lugar,
Porque nós devemos orar. É claro que a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar, o tempo todo. Orar quando estiver lavando o prato, orar quando estiver dirigindo o carro, orar ali, pelo menos nos pensamentos, né? Orar. Mas esses momentos que nós temos de oração em qualquer ambiente, em qualquer lugar, não substitui, olha o que eu estou te falando aqui, não substitui o nosso TSD. O que é o TSD? Tempo sozinho com Deus. Não substitui. Amém? Jesus Cristo orava o tempo todo, mas tinha um momento que ele falava para o povo, como o texto que nós lemos aqui. Fica aqui, porque eu vou ali orar. De vez em quando você tem que chegar para o maridão e falar, maridão, é o seguinte, maridão, fica aqui, porque eu vou ali orar. Chegar para a esposa, fica aqui, porque eu vou orar. Eu vou ter que parar de fazer o que eu estou fazendo. Não adianta desculpa, não vem com desculpa. Você tem tempo para isso? Sim, tem. E falar com Deus. E orar a Deus. Amém? Mas nas aflições, irmãos, a oração, ela ocupa um lugarzinho especial. Então, em primeiro lugar, nós temos que orar nas aflições, porque é através da oração que Deus analisa os nossos problemas. É através da oração. O Salmo 9, versículo 12 e 13, fala sobre isso. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, é através da oração que Deus analisa os nossos problemas. Diz assim, Salmo 9, versículo 12 ao 13, que diz assim: pois ele, o vingador do sangue, se lembra deles, não se esquece do clamor dos aflitos. Olha só, o nosso Deus, ele não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha a aflição que sofro daqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte. Pode analisar, meus irmãos, todas as vezes que Deus agiu poderosamente na vida do seu povo, é porque o povo que estava aflito, sofrendo, decidiram orar e apresentar a Deus suas dores, suas aflições, e mediante aquele clamor, mediante aquela oração, aleluia, Deus analisou o problema do povo, o pedido do povo, e trabalhou diante do pedido, diante do clamor que o povo se encontrava. Quando nós pegamos a história de Israel, que estavam ali sendo escravos no Egito durante séculos, o povo então se cansa daquela aflição, e a Bíblia diz que eles começaram a clamar a Deus. Deus nos livra, Senhor, nos livra, Deus nos socorre. Deus analisou aquela situação, e Deus levantou um grande profeta para livrar o seu povo daquela aflição. Deus levantou Moisés. Você compreende isso agora? Então, nós temos que orar nas aflições, porque é através da oração que Deus analisa os nossos problemas. Você tem que orar, rapaz. E não é pouco, não. Nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus. Mas diante dessa verdade, talvez você pergunta, por que Deus não me ajuda sem precisar eu orar? Por que eu preciso orar para Deus me ajudar? Será que Ele não pode me ajudar sem eu fazer isso? Bom, o que isso vai demonstrar? Em primeiro lugar, você tendo esse tipo de argumento, o que prova? De que você não tem interesse por Deus. Você não tem interesse nenhum por Deus. Você quer a ajuda dEle, mas você não quer a presença dEle. Como eu já ensinei aqui, orar é muito mais do que falar com Deus. Orar é se relacionar com Deus. Porque orar é mais relacionamento do que pedido, do que falar. Porque Deus é soberano, Ele é onisciente, irmãos, e Ele já sabe cada palavra que vai sair da nossa boca amanhã. Ele já sabe. Então, partindo desse ponto, racionalizando a oração, se oração é simplesmente falar com Deus, então a oração perde o seu sentido. Porque se Deus já sabe o que eu vou falar amanhã, então para que eu vou orar?
Só que Deus não quer apenas ficar ouvindo a sua oração, Deus quer se relacionar com você. Deus quer ter intimidade com você, você entende isso? Você compreende isso? Deus quer muito mais do que lhe abençoar, muito mais. Eu sei que muita gente é interesseira, eu sei disso. Nós temos que nos relacionar com Deus, irmãos, mesmo que Ele não nos abençoe, mesmo que Ele não opere, mesmo que Ele não efetue, porque tem que só busca os milagres de Deus e não o próprio Deus. Se você ler o Evangelho de João capítulo 6, vai explicar isso direitinho para nós. O que nós temos em João capítulo 6? Jesus Cristo com aquele discurso: aquele que não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não tem parte nenhuma comigo. Por quê? Contexto: o povo estava buscando Jesus por interesse. O que o povo queria de Jesus Cristo? Cura, pão, milagres, é isso que o povo queria. Jesus Cristo olha para aquela multidão, pode ler lá, João capítulo 6. Jesus que olha para ele, olha, e diz assim: vocês estão me seguindo, é só por causa da cura. Vocês estão me seguindo é por causa de bênção, por causa de cura, por causa de milagre, é por causa dos pães que eu multipliquei. É por isso que vocês estão me seguindo. Quando Jesus Cristo falou assim: olha, aquele que não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não tem parte nenhuma comigo, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, vocês estão me seguindo, não é porque eu sou aquele que veio ao mundo para morrer numa cruz, para derramar o sangue, para ter o corpo completamente imolado ali na cruz, para dar salvação para vocês. Vocês não me seguem pelo fato de eu ser o Messias, vocês não me seguem porque eu vim ao mundo para salvar a vida de vocês, a alma de vocês, de uma condenação eterna. A única coisa que vocês querem é cura, sinal e milagre. Vocês estão me seguindo por interesse. Vocês na verdade não passam de consumidores de bênção. Mas relacionamento íntimo e salve comigo não é isso que vocês querem. O que a multidão fez? Alguém se levantou e disse: essa pregação é dura demais, eu vou embora. E todo mundo foi junto, menos os verdadeiros discípulos. Porque os verdadeiros discípulos não seguem a Jesus por causa de cura. Os verdadeiros discípulos não seguem a Jesus quando o pau está quebrando. Não. Jesus olha para os seus verdadeiros discípulos, os 12, e disse bem assim: vocês também não querem ir embora não? Nossa, Jesus acabou de mandar os seus discípulos embora. Vocês também não querem ir embora não? Pedro se levanta e fala em nome de todos. Pedro vai e diz assim: para quem iremos nós? Se só tu tem palavra de quê? De cura? De bênção, de vitória, de milagre? Não, só tu tem palavra de vida eterna. Isso é ser cristão de verdade. Amém, gente? Seguimos a Jesus não é por causa dessas coisas. Não, nós seguimos a Jesus porque somente Jesus pode nos dar a vida eterna. Mas infelizmente tem pessoas que se relacionam com Jesus, com Deus, apenas como moeda de troca. Não é isso que a Bíblia diz, irmãos. Não é isso. Então, às vezes você usa esse argumento: porque Deus não me ajuda sem precisar eu orar. Porque isso demonstra falta de interesse por Deus. Segundo lugar, porque a oração é o único meio que Deus criou para nos ouvir. A oração. Eu vou repetir. A oração é o único, olha o que eu estou te falando aqui, ó, o único meio que Deus estabeleceu na sua palavra para nos ouvir. É o único. Porque não sei. Quem sou eu para discutir alguma coisa com o meu Criador, com o meu Deus? Quem sou eu para dizer: oh Deus, por que o Senhor fez isso desse jeito? Por que tem que ser desse jeito? Eu aprendi que nessa coisa toda aqui, eu sou vaso e ele é oleiro. Vaso não tem que contender com oleiro. Vaso diz amém.
Amém. Amém. Então, esse é o princípio que Deus criou para nos ouvir a oração, para Deus agir, para Deus trabalhar em nosso favor. O que nós precisamos fazer, irmão? Assistir uma série inteira da Netflix. Não, irmãos, temos que dobrar os nossos joelhos e falar com Deus. Aleluia. Eu vi um vídeo do Samuel ontem andando. Todo meio assim, né? Eu falei, tá bebinho, coitado. Né? O bicho tá bebo, Carlinhos. Tá todo. Irmãos, toda a glória seja dada ao Senhor. Aquilo ali é fruto de oração. Louvado seja, aleluia. Glória a Deus, oh glória. É oração, irmãos. Falar com Deus, clamar a Deus, suplicar a Deus, por quê? Porque Deus estabeleceu na sua palavra que Ele nos ouviria através dessa coisa maravilhosa que Ele mesmo criou. O quê? Oração. Ora, igreja. Fala com Deus. Louvado seja o seu nome, aleluia. Aleluia. Segundo lugar agora, porque nós devemos orar nas aflições? Primeiro, é porque através da oração que Deus analisa os nossos problemas. Segundo, para pedirmos direção a Deus. Irmão, tu não sabe o que vai acontecer daqui 10 segundos na tua vida, tu não sabe. Você sabe? Tu não sabe. Sabe o que vai acontecer com você amanhã? Você não sabe. O que vai acontecer com aquele plano que você fez durante 4 anos? Que você projetou, arquitetou, e agora você vai dar o pontapé inicial. Você sabe o que vai acontecer? Você não sabe. Você não sabe. Mas Deus sabe. Compreende isso? Deus sabe. Nós estávamos querendo comprar esse terreno aqui. Gente, foi uma luta daquela. Ô, luta terrível, meu Deus do céu. Jesus Cristo. Precisa ampliar essa igreja. E a única opção seria comprar esse terreno, embora, ver uma proposta boa para a gente e tal. A gente se empolgou, bora, mas orando. Deus, a última palavra é a tua. A última palavra é a tua. A última palavra é a tua, nos dê direção. E começamos a orar. Se for da tua vontade, não deixa nada dar errado. Mas se não for, bota impedimento, bota empecilho, fecha a porta. E veio um camarada, comprou. Deu a vistinha assim. Pá. Você vai dizer, quen. Nada, irmão. Se Deus não permitiu que a gente comprasse isso aqui, vá, diga. Fala, irmão. Tem coisa melhor para nós aí, gente. Tu não crê não? Porque eu entendo desse jeito. Eu compreendo esse mistério todo desse jeito, dessa forma. Quando nós estamos orando, irmãos, estamos orando, Deus faz, age, opera, Deus trabalha de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade, e a coisa vai, fecha essa porta aqui, irmão, é porque Deus sabe do amanhã, Deus sabe do que vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, Ele sabe, irmãos. Não reclame quando alguma coisa der errado na sua vida, se você orou. Se você orou para Deus abrir a porta e na verdade Ele fechou a porta. Gente do céu, meu primeiro professor de teologia foi na minha igreja pregar e o tema era a porta que Deus abre ninguém fecha. Eita, xeregueira daqui. Só que o texto não é só isso, o texto é a porta que Deus abre ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. E ele, sim, esse pastor, ele era tremendamente usado por Deus. Infelizmente, ele faleceu em um acidente de carro. Está na glória com o nosso Senhor. Ele chegou, gente, camarada, sangue no olho, meu Deus do céu. Gente, eu não vou pregar esse tema aqui não, me perdoe o pastor. Eu vou pregar o outro. O qual? O Deus que fecha a porta. Falei, meu Deus do céu, não.
Hoje Deus não vai abrir porta de emprego, Deus vai fechar a porta de emprego. Sabia disso? Você sabia que Deus faz isso? Hã? Deus não vai dar carro, Deus vai tirar carro aqui. Porque às vezes o emprego é maldição, o carro é maldição, o dinheiro é maldição. Sabia disso? Pois é, tem gente aqui que não pode prosperar de jeito maneira. Não pode, porque se tiver dinheiro, irmão, abandona Jesus, a igreja e tchau. Não pode ter dinheiro. Existem pessoas aqui que a porta não tem que abrir não, tem que fechar. Para quê? Para aprender a valorizar as coisas. E principalmente para aprender quem é Deus de verdade. Tem gente, irmão, que é assim, quando a coisa está boa, tudo dando certo na vida, não ora, não busca Deus, não clama, não ajuda a obra de Deus. Ah, irmão, quando Deus fecha a porta, vai para o joelho, ora, clama, suplica. Se torna um guerreiro de oração. Ou seja, qual é o melhor para Deus? Deixar você na prosperidade, mais distante dEle, ou deixar você passando uns perrengues danados, mais ajoelhado diante dEle? Hã? Você está entendendo isso? Está compreendendo essa verdade? É uma verdade. Olha, você está orando? Amém? Se Deus disser sim, você diz amém. Se Deus disser não, você também diz amém. Se Deus estiver abrindo as portas, amém. Se Deus fechar essa porta, amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, aleluia, glória a Deus. E a aflição, irmão, ou a oração serve para que nós possamos pedir direção a Deus. Eu quero ler uma passagem bíblica muito interessante, que é o Salmo 27, versículo 11, que fala a respeito disso. Salmo 27, versículo 11, por favor. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, e guia-me por uma vereda plana. Ensina-me, ó Deus, guia-me, Senhor. Eu fico vendo hoje em dia pessoas que se dizem cristãs, mas não são direcionados por Deus. Toma decisões sem antes orar. Toma decisões sem antes clamar a Deus, antes de colocar diante do Senhor, está lá tomando as suas decisões. Crente não faz o que quer. Crente faz o que Deus quer. Crente não faz sua vontade. O crente, ele cumpre com a vontade de Deus, meu Deus do céu. Crente não pensa em si. Crente pensa no outro. Falou com Deus, tu dobrou o teu joelho, tu pediu direção ao Senhor. É um bando de gente dizendo que é crente, irmãos, mas não faz uma oração como essa. Ensina, meu Senhor, o teu caminho. Não é o meu caminho, mas o teu caminho. O salmista está dizendo: Deus, me ensina o teu querer. Me ensina a fazer a tua vontade, apenas a tua vontade. Não a minha, mas a tua vontade. Nós oramos, irmãos, para pedirmos direção a Deus. E seja o que for que Deus nos direcionar, lá estará nós para dizermos amém. Amém, Deus. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Então, nós temos que orar nas aflições para pedirmos direção a Deus. Você não sabe o que fazer? Ore, fale com Deus. No livro de Jó, no capítulo 34, versículo 32 e 33, diz assim: nos fala que Jó, ele faz uma oração a Deus, pedindo direção, e na oração de Jó, ele diz assim, verso 32, o que não vejo, ensina-me tu, se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer. A parte B do versículo 33, Jó, ele diz assim, pois tu tens que fazer a escolha, e não eu. Portanto, fala o que tu sabe. Gente, tu é crente suficiente para fazer uma oração dessa?
Fala a verdade. Tu é. Dizer para Deus, Deus, tu tens que fazer a escolha e não eu. Consegue? Porque se eu for escolher, eu vou escolher errado. Tu não, Deus. Escolha por mim. Me dê a direção. Louvado seja. Aleluia, glória a Deus. É por isso, irmãos, que precisamos orar nas aflições. Por quê? Quando nós estamos passando por aflições, nós estamos emocionalmente e espiritualmente fragilizados. E é nesse momento que Satanás, o inimigo das nossas almas, se manifesta para tentar piorar mais ainda a situação. É fácil, irmão, enganar uma pessoa que está espiritualmente e emocionalmente fragilizada. É fácil. É fácil. A pessoa toma uma decisão precipitada, age de uma forma que não é bíblica, e assim por diante. Então, é por isso que a Bíblia vem e nos ensina a orar no meio das aflições, pedindo uma direção, para a gente não fazer o que é errado. Eu já fiz muita coisa errada na minha vida, em momentos que eu não tomei decisões erradas na minha vida, em momentos que eu não deveria tomar decisões. Eu estava fragilizado espiritualmente, emocionalmente, fui lá, tomei uma decisão, e aquilo, sabe, estragou demais a minha vida. Se eu parasse um pouquinho naquele momento para falar com Deus, pelo menos um instante ali, para falar com o Senhor, talvez naquele momento Deus me daria uma direção, e não permitiria que eu fizesse aquilo que eu fiz. Você compreende isso? Em terceiro lugar, nós temos que orar nas aflições para pedirmos a presença e o sustento de Deus. Presença e sustento. O Salmo 10, verso 1 diz assim: por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes em tempo de angústia? Irmão, quando nós estamos angustiados, parece que Deus não está presente. Não é assim? Parece que Deus está distante quando nós estamos angustiados, mas isso não é verdade. Não é verdade. Deus está o tempo todo presente. Aleluia. E nós temos que ter consciência dessa presença. Deus está o tempo todo, irmão, de algum modo, te sustentando. E é através da oração que essas manifestações de Deus, presença, sustento, vão ficar mais visíveis. E quando elas ficam visíveis, nós não vamos murmurar, nós não vamos desesperar. Por quê, irmãos? Porque nós estaremos vendo, presenciando, experimentando a presença e o sustento de Deus na nossa vida. As aflições tentam tirar de nós essa consciência que temos de que Deus está presente. Porque o falso ensino diz, a falsa teologia, a falsa pregação, o falso pastor, o falso profeta diz que o que evidencia a presença de Deus é quando as coisas estão dando certo na nossa vida. Isso é uma baita de uma heresia. Não, irmãos, Deus está o tempo todo ali. Aleluia. O salmista, ele achava que Deus estava longe, mas Deus nunca estava longe. Deus está sempre perto. Aleluia. E quando nós estamos sofrendo, parece que nós não temos apoio de ninguém, ajuda de ninguém. E começa a ter aquele sentimento de autocomiseração, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me visita, ninguém me ajuda. E esse discurso de autocomiseração começa a existir, de autopiedade dentro de nós, porque nós não oramos, mas quando nós oramos, oh glória, quando nós estamos na presença de Deus, nós nos sentimos amados, protegidos, guardados e sustentados pela própria mão divina, louvado seja. Irmãos, eu sei que tem pessoas que passaram por isso também. Eu passei por situações que eu falei, já era, acabou, desse buraco eu não saio mais nunca, já era para mim. Ah, irmãos, mas lá estava o Espírito Santo falando na batida do meu coração, vou orar. E fazer igual Jó, né?
quando eu orei, Deus mudou a minha sorte. Compreende isso? Ore. Apresente isso a Deus. E peça a presença e o sustento de Deus. Essa aflição quer lhe derrubar. Essa dor quer acabar com a tua vida. Quer lhe destruir. Aos poucos. Você não pode permitir que isso aconteça. Você está ouvindo isso? A aflição está dizendo, já era, acabou para você, não dá mais. Eu quero ver tu se levantar. Se levanta que eu quero ver. Você está destruído. Sua família já era, acabou. Acabou coisa nenhuma. O quê? Eita glória, espera aí que eu vou dar um jeito nisso. Eu vou buscar aquele que é poderoso para resolver isso. Eu vou invocar aquele que é poderoso o suficiente para reverter esse quadro, para reverter essa situação e transformar esse caos em bênção, essa maldição em bênção, essa tristeza na minha vida em alegria, aleluia. Deus está falando para você nessa noite, se levante na oração, busque a minha presença, busque o meu sustento, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Em quarto lugar, porque temos que orar nas aflições? Você vai precisar de algo aqui, porque se você não tiver isso, você não vai conseguir se levantar não. Não vai. Nós precisamos orar nas aflições para pedirmos fé a Deus. Fé. Sem fé você não vai para lugar nenhum. Não vai. Não vai. Você precisa ter fé. Fé. Deus disse que em momentos assim eu tenho que orar. Eu tenho que buscar Deus. Para que a incredulidade não tome conta de mim. Para que eu não veja aquelas circunstâncias pelos meus olhos, mas eu olhe para aquela circunstância pela fé. Porque nós cristãos, nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil. É remar contra a maré. A circunstância está dizendo uma coisa, mas a nossa fé tem que dizer uma outra coisa. Irmãos, Deus está dizendo na palavra dele, e diante de testemunhos que nós temos aqui, a oração é o melhor remédio. O clamor é a melhor solução. Em nome de Jesus, você que está aqui nessa noite, que não tem uma vida de oração, ei, se levante. Em nome de Jesus Cristo, busque a Deus, independente da circunstância, ore, clame ao Senhor. Aleluia. Nós precisamos orar nas aflições para que Deus nos dê mais fé. Deus, que é sempre bom, Ele vai ajudar você. E por último, o Salmo 17, versículo 8 e 9, nos diz que nós temos que orar nas aflições para pedirmos proteção a Deus. Proteção. O Salmo 17, versículo 8 e 9 nos fala sobre isso. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que despojam dos meus inimigos mortais que me cercam. Davi está clamando por proteção. Deus é aquele que protege. Deus é aquele que nos guarda. Nós temos 3 tipos de inimigos na nossa vida e você precisa de proteção. Tu acha que não, mas precisa. Existe o pecado, irmãos, que está presente na vida de todo mundo. Na verdade, o pecado habita dentro de cada um de nós. Está na nossa natureza. E o pecado quer lhe dominar, cara. O pecado quer te escravizar. O pecado quer acabar com você. Quer destruir você. É isso que o pecado faz. O pecado só faz uma coisa: mata. Não tem um pecado que produz vida. Todos os pecados só produzem morte. Precisamos de proteção. Se não for os freios de Deus sobre a minha vida e a tua, meu irmão, estamos todos ferrados. Se não é Deus nos freando, nos guardando, nos protegendo de pecar, ô meu filho, você sabe o que seria de você, né? Você sabe.
Você sabe. Tem gente aqui que seria uma prostituta. É isso mesmo. Só não é uma prostituta porque Deus foi lá e pegou você. Tem gente aqui que se não fosse a mão de Deus, era um traficante, viciadão em droga, era um perdido na sociedade, era um perdido. Mas Deus lhe protegeu. Amém? Mas é o seguinte, se você tem alguém na sua família que já está vivendo isso, eu quero convidar você a não perder a esperança. Não importa o tamanho do buraco que esse parente seu entrou, não importa a profundidade desse buraco que ele entrou, ou que eles entraram, não importa. O importante é que nós servimos a um Deus que é poderoso o suficiente para descer lá embaixo, pegar eles e trazê-los de volta para cima e para a vida. Não perca a sua esperança. Nós servimos a um Deus que é fiel. Deus pode livrá-los, e no momento que Deus livrar eles, aleluia, Deus vai guardá-los. Você só precisa crer e orar, perseverar na oração e dizer: vá lá, Deus, vá lá, Senhor, faz a tua obra, em nome do Senhor Jesus, aleluia.